Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Palmeiras pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes, considerando o mando de campo, o Coritiba nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos em casa, 4 derrotas para Bragantino, Flamengo, Bahia e Cuiabá e vitória sobre o Atlético Paranaense, 20% de aproveitamento. Já o Palmeiras, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa, derrotas para Fluminense, Grêmio e Bragantino, vitória contra o Cuiabá e empate contra o Corinthians, 27% de aproveitamento para o Palmeiras. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas desses jogos, começando aqui pelo Coritiba. Em termos de posse de bola, o Coxa aqui com um pouco menos de posse de bola do que seus adversários, 48-52. Em termos de passes decisivos, equilíbrio aqui, 8.8 para o Coritiba, 8.6 para os seus adversários, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, 1.1 para o Coritiba, 0.73 em média para os seus adversários. E a ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar um gol. Não necessariamente eles marcam o gol, não precisa nem finalizar para contabilizar nessa estatística. A ideia mesmo é ver a capacidade do time de levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Então esses valores aqui de 1.1 para o Coxa como mandante e 0.73 para os adversários como visitantes são números medianos. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas relacionadas à finalização. Chutes a gol, equilíbrio, em média 13 chutes a gol para o Coxa, 13 chutes a gol para os seus adversários, mas só a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas que ajudam a gente a avaliar, que é a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações. Então, considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa de gols do Coritiba nesses jogos foi em média de 1.25 gols por jogo. Dos seus adversários, 1.71. Então, aqui um número de médio para alto para os adversários do Coritiba nesses jogos. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols em média do Coritiba cai para 1.01 e dos seus adversários cai um pouquinho só para 1.67, ainda um número de médio para alto para os adversários do Coritiba. E em gols efetivamente marcados, o Coritiba marcou em média 1.2 gols e os seus adversários 2.2. Então a gente vê aqui que em termos de expectativa de gols pós-chute e gols marcados, o Coritiba sendo sempre superado em média pelos seus adversários. Agora vamos ver os números do Palmeiras. Em termos de posse de bola, nesses jogos um equilíbrio aí, 51% para os adversários a 49% para o Palmeiras. Em termos de passes decisivos, 10.2 para os adversários e 12.8 para o Palmeiras, que é um número aqui de médio para alto para um visitante. Expectativa de assistências, um equilíbrio, 0.95 para os adversários em média, 0.99 para o Palmeiras em média, que também é um número de médio para alto aqui para um visitante. Em termos de finalizações, os adversários deram em média 11.6 chutes a gol e o Palmeiras 16 chutes a gol. Em termos de expectativa de gols, considerando a qualidade das oportunidades criadas, 1.54 em média para os adversários, 1.21 para o Palmeiras. Considerando a qualidade das finalizações, 1.55 para os adversários, 1.14 para o Palmeiras. Em gols efetivamente marcados, em média 1 gol por jogo para os adversários e 0.8 para o Palmeiras. Então, apesar de um número bom de chutes a gol em média por jogo, o Palmeiras ele tem sido superado em média pelos seus adversários, tanto na expectativa de gols quanto na expectativa de gols por chute, e ali em termos de gols efetivamente marcados, tem aí um equilíbrio, né? Um gol sofrido pelo Palmeiras, em média 0.8 gols marcados. E para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo. Lembrando que esses palpites não servem como recomendação nem incentivo para apostas. Qual que foi a ideia aqui? Eu simulei 10 mil partidas entre Coritiba e Palmeiras, considerando num primeiro momento
o desempenho tanto dessas duas equipes quanto dos seus adversários nesses últimos jogos da expectativa de gols e, num segundo momento, considerando a expectativa de gols pós-chute. E com isso tem um equilíbrio aí. Considerando a expectativa de gols, a probabilidade de vitória do Coxa é de 35%, 26% de empates e 38% de chance de vitória para o Palmeiras, né? Então aqui números muito próximos de vitórias para cada lado. Os resultados mais frequentes, 1-1 com 12% das ocorrências, depois 2-1 para o Palmeiras, e aí com 8% a gente tem 2-1 para o Coritiba e 1-0 para o Palmeiras. Quando a gente considera a qualidade dos chutes, né, quando a gente inclui aí a qualidade dos chutes na análise, os números ficam muito parecidos, 34% de chance de vitória para o Coritiba, 26% de empate e 39% de chance de vitória para o Palmeiras. E aí os resultados mais frequentes aqui, também 1-1 com 13%, depois vitórias do Palmeiras por 2-1 e 1-0 com 9% das ocorrências. Então temos aí um jogo que promete ser equilibrado e fechamos aqui mais uma análise de pré-jogo, né, de Coritiba e Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo, que assim o YouTube recomenda mais esta análise para as outras pessoas. E falou!